Minha esposa vai se mudar no sábado, e você vai pagar a metade dos luxos dela, disse meu filho Elias, entrando na minha cozinha como se fosse o dono da casa onde moro há 40 anos. Nem tirou os sapatos sujos da chuva. Rebeca estava atrás dele, mexendo no celular com aquelas unhas postiças que fazem barulho em tudo que tocam, sem sequer me cumprimentar. Eu estava preparando meu café da manhã, aquele momento sagrado do dia em que leio as mensagens do grupo de caminhada no WhatsApp e vejo os vídeos que minha neta Isabel me manda de Belo Horizonte, mas a voz dele cortou a paz da minha manhã. Não gritei, não quebrei nada, apenas senti algo se movendo dentro de mim, como se uma porta que estava fechada há anos começasse a se abrir. A metade dos luxos? Perguntei sem tirar os olhos da tela do meu celular. Otília tinha mandado uma foto do salão onde íamos fazer as unhas na sexta-feira. Vida normal, vida minha. Sim, mãe. Rebeca precisa do próprio espaço dela e você tem 2 quartos vazios aqui. É justo que contribua com as despesas dela. Afinal, ela vai te fazer companhia. Rebeca finalmente levantou os olhos do telefone e me olhou com aquele sorriso falso que eu já conhecia bem. Dona Rosa trouxe uma lista das coisas que vou precisar. Não é nada muito caro para uma mulher da sua posição. Posição. Que palavra interessante. Qual era exatamente minha posição? Eu, que aos 68 anos ainda me levanto às 5 da manhã, tomo meu café com leite, respondo às mensagens das amigas, vou ao mercado, cuido da casa, pago as contas, vou ao salão, assisto ao grupo de leitura na biblioteca, caminho no parque e ainda tenho energia para ver as novelas que gravo no meu aparelho digital. Peguei a lista que ela me estendeu. Massagista 2 vezes por semana, cabeleireiro exclusivo, roupas mensais, academia premium, tratamentos estéticos. Tudo somado me custaria quase a metade da minha aposentadoria. E se eu disser não? Perguntei, guardando o celular no bolso do meu avental florido. Elias se aproximou e colocou a mão no meu ombro com aquele gesto que costumava ser carinhoso quando era criança, mas que agora parecia um peso. Mãe, a senhora já está ficando velha. Não é bom viver sozinha. Rebeca pode cuidar da senhora, fazer companhia. É um favor que estamos fazendo. Velha, sozinha, favor. Cada palavra era como uma agulhinha pequena e certeira. Eu, que me levanto todos os dias às 5 da manhã sem despertador, que caminho 5 quilômetros 3 vezes por semana com minhas amigas, que leio 2 livros por mês, que uso perfeitamente meu smartphone e até aprendi a usar o Instagram para ver os vídeos dos meus netos. Rebeca voltou a mexer no celular, mas continuou falando. Dona Rosa, eu sei que a senhora se sente sozinha desde que o senhor Manuel morreu. Eu posso ser como uma filha para a senhora. Claro que vou precisar de algumas coisas básicas para me sentir confortável. Básicas. Os tratamentos estéticos eram básicos. O cabeleireiro exclusivo era básico. As roupas caras eram básicas. Eu, que uso a mesma marca de shampoo há 10 anos porque descobri que funciona bem no meu cabelo, que compro minhas roupas na loja do bairro porque gosto do atendimento da Dona Carmen, que faço as unhas com a Esperança porque conversamos da vida enquanto ela trabalha. Vou pensar, eu disse, pegando minha xícara de café que já estava fria. Não tem muito o que pensar, mãe. Rebeca se muda no sábado. Já alugamos o caminhão, disse Elias, caminhando em direção à porta. Ah, e pode preparar o quarto da frente. Rebeca precisa de muito espaço para as roupas dela. O quarto da frente. O quarto onde Manuel e eu falávamos sobre os planos para a aposentadoria. O quarto com vista para o jardim que cuido há 20 anos, onde tenho meu sofá de leitura ao lado da janela, onde guardo as lembranças de toda a minha vida. Eles saíram sem se despedir, deixando apenas o cheiro do perfume caro deles e a sensação de que algo havia mudado para sempre na minha casa. Fiquei ali, segurando a xícara fria, olhando a lista que tinha deixado na mesa da cozinha. Números, exigências, uma vida que eu deveria financiar para uma mulher que mal me cumprimentava. Peguei o celular e abri o WhatsApp. Otília tinha mandado mais mensagens no grupo de caminhadas. Meninas, alguém conhece um bom advogado de família? É para uma amiga. Escrevi. Não era mentira. Eu era minha própria melhor amiga e era a hora de me defender. A resposta chegou rápido. Rosa, o que aconteceu? Te ligo agora.
escreveu Otília. Em 2 minutos, meu telefone tocou. Otília, meu filho disse que a Nora vai se mudar para cá no sábado e que eu vou pagar a metade dos luxos dela. Que luxos, mulher! Massagista, cabeleireiro, roupa cara, academia premium, tudo para ela se sentir confortável fazendo companhia a uma velha solitária. Rosa Fagundes, você tem 68 anos, não 90. Você caminha mais que mulher de 40, lê mais que professora universitária e ainda usa todas essas tecnologias modernas melhor que os próprios netos. Que história é essa de velha solitária? É o que eles pensam de mim, Otília. Que sou uma velha inútil que precisa de companhia e deve pagar por ela. E o que você vai fazer? Olhei pela janela da cozinha para o meu jardim, onde as rosas que plantei no ano passado estavam florescendo. Vou pensar, mas não vou ficar calada. Bem, você tem mais força do que imagina, Rosa. Você se lembra quando enfrentou a diretora da escola para defender a Isabel? Você se lembra quando brigou com a seguradora para conseguir o dinheiro do Manuel? Você não é fraca, nunca foi. Desliguei o telefone, sentindo algo diferente. Não era raiva, era clareza. Aos 68 anos, eu tinha uma casa própria, uma aposentadoria decente, boa saúde, amigas verdadeiras e vontade de viver. Não precisava de companhia paga. Não precisava financiar a vida de luxo de uma mulher que me tratava como empregada na minha própria casa. Peguei a lista de exigências da Rebeca e a dobrei cuidadosamente. Não a rasguei, não a joguei no lixo, apenas a guardei na gaveta da cozinha junto com outros documentos importantes. Algo me dizia que ia precisar dela mais tarde. O sábado estava há 4 dias. 4 dias para pensar, para planejar, para decidir que mulher eu queria ser dali em diante. A que paga pelos luxos dos outros ou a que cuida dos próprios sonhos. Abri novamente o WhatsApp e comecei a escrever para Otília. Amiga, aquele advogado que você conhece, ainda pode me dar o contato dele? Preciso esclarecer umas coisas sobre herança e bens. A resposta chegou imediatamente. Júlio Pereira, te mando o número dele. Rosa, você está bem? Parece diferente. Estou despertando, Otília. Depois de muitos anos, estou despertando. Guardei o número do advogado e me servi outra xícara de café. Desta vez quente, desta vez meu. Olhei o relógio na parede da cozinha. 10 da manhã. Tinha o dia todo pela frente e pela primeira vez em muito tempo sentia que aquele dia me pertencia completamente. Peguei o celular e disquei o número de Júlio Pereira. Tocou 3 vezes antes que ele atendesse. Doutor Pereira, bom dia, sou Rosa Fagundes. A Otília Rodrigues me deu seu número. Preciso consultar sobre uns assuntos legais. Bom dia, senhora Fagundes. Em que posso ajudá-la? Quero saber exatamente quais são meus direitos sobre minha casa, minha aposentadoria e meus bens. E quero saber o que posso fazer se alguém tentar se aproveitar de mim. Perfeito. Pode vir ao meu escritório esta tarde? Digamos às 3. Estarei lá, doutor. Desliguei e fiquei olhando meu reflexo na janela da cozinha. 68 anos. Cabelo prateado que arrumo toda semana. Olhos que ainda veem claro. Mãos que ainda podem trabalhar, abraçar, defender. Uma mulher que havia criado filhos, enterrado um marido, sobrevivido a perdas e ainda tinha forças para lutar. O sábado estava há 4 dias, mas eu já não era a mesma mulher que havia sido há 1 hora. Terminei meu café e fui para o banheiro me arrumar. Tinha um encontro com o advogado às 3, mas antes queria passar no Salão da Esperança para fazer as unhas. Quando uma mulher vai brigar, deve estar bem apresentável. Essa é uma lição que aprendi há muitos anos. Coloquei meu vestido cor de vinho, aquele que me faz parecer elegante sem ser exibida. Os sapatos confortáveis, mais bonitos que comprei no mês passado. Um pouco de maquiagem, não muito, apenas o suficiente para me sentir apresentável. No espelho do banheiro, vi uma mulher que havia vivido 68 anos, que havia amado, perdido, sofrido e seguido em frente. Uma mulher que merecia respeito. Saí de casa às 11h30. O sol estava perfeito, não muito forte, ideal para caminhar as 6 quadras até o Salão da Esperança. Pelo caminho, cumprimentei os vizinhos de sempre, seu Raimundo, que regava suas plantas, a dona Carmen, que varria sua calçada, as crianças que brincavam no pequeno parque da esquina. Esta era minha vida real, meu bairro, minha gente, minha rotina.
Não precisava que ninguém me dissesse como vivê-la ou com quem compartilhá-la. Dona Rosa! Gritou Esperança quando me viu entrar. Que surpresa! Não tinha horário até sexta-feira. Esperança, preciso estar bem hoje. Tenho uma reunião importante. Ai, me conta tudo! Ela disse enquanto me fazia sentar na sua cadeira favorita. Reunião de quê? Contei tudo enquanto ela trabalhava nas minhas unhas. Esperança tem 52 anos, 3 filhos criados e uma sabedoria que vem de ter visto muito mundo de seu pequeno salão. Ela ouviu sem interromper, balançando a cabeça de vez em quando, fazendo aqueles sons que significam que entende perfeitamente o que estou dizendo. Dona Rosa, eu já vi muitas mulheres passarem por aqui com a mesma história. Filhos que pensam que as mães são como caixas eletrônicos, noras que se sentem no direito de tudo. Mas a senhora é diferente. A senhora tem caráter. Você acha, Esperança? Claro que sim. Você se lembra quando sua vizinha queria tirar parte do terreno? Você não deixou. Você se lembra quando o banco queria cobrar a mais na hipoteca? Você foi e brigou até que eles tiraram. Você não é das que ficam caladas. Ela tinha razão. Eu sempre tinha sido das que brigam. Quando Elias era pequeno e queriam expulsá-lo da escola por uma travessura, eu fui e falei com a diretora até que lhe deram outra oportunidade. Quando Manuel adoeceu e o seguro não queria cobrir o tratamento, eu me plantei naquele escritório até que autorizaram tudo. Quando Isabel, minha neta, precisava de dinheiro para sua universidade, eu vendi as joias que havia herdado da minha mãe sem pensar 2 vezes. Mas agora que eu precisava dessa mesma força para me defender do meu próprio filho, me sentia como se tivesse esquecido como fazer. Esperança, você acha que estou sendo egoísta? Elias diz que já estou velha para viver sozinha. Dona Rosa, olhe-se no espelho. A senhora parece uma velha inválida? Olhei-me no espelho do salão. Cabelo prateado, bem arrumado. Pele com rugas, sim, mas com cor saudável. Olhos claros e despertos, mãos que trabalhavam, que escreviam, que abraçavam. Não, eu disse. Não me vejo assim. Então, por que vai deixar que outros decidam por você? Você paga suas contas, cuida da sua casa, tem suas amigas, faz suas atividades. O que mais precisa? Elias pensa que preciso de companhia. Você se sente sozinha? Pensei no meu dia típico. Levanto cedo, tomo café da manhã lendo as notícias no meu tablet, faço exercício em casa ou saio para caminhar. Vou ao mercado e sempre encontro alguém conhecido. Falo por telefone com a Otília ou com minhas outras amigas. Leio meus livros, vejo meus programas favoritos. Falo por videochamada com a Isabel e com meus outros netos. Cozinho o que gosto. Durmo bem. Não, eu disse. Não me sinto sozinha. Então o problema não é seu, Dona Rosa. O problema é deles. Querem viver bem com o seu dinheiro. Esperança terminou minhas unhas e as mostrou. Cor de rosa, suave, elegante, perfeito para uma mulher da minha idade que não perdeu a dignidade. Dona Rosa, posso lhe dizer algo? Claro, Esperança. A senhora sempre foi muito generosa com seu filho. Quando ele se casou, a senhora deu dinheiro para o casamento. Quando eles compraram a primeira casa, a senhora os ajudou com a entrada. Quando ele perdeu o emprego há 3 anos, a senhora pagou o aluguel deles durante 4 meses. A senhora sempre esteve lá para eles. Era verdade, eu sempre estive lá. Mesmo quando Manuel me dizia para não exagerar, que Elias tinha que aprender a se virar, eu encontrava formas de ajudá-lo sem que ele percebesse. Mas agora que eles estão bem, que ele tem emprego estável, que ela tem um negócio de roupas pela internet, por que continuam precisando do seu dinheiro? Porque se acostumaram, eu disse, e ao dizer isso, percebi que era a primeira vez que admitia em voz alta. Exato. Se acostumaram a que a senhora resolva, a que a senhora pague, a que a senhora se sacrifique, mas isso não significa que a senhora tenha que continuar fazendo isso. Paguei minhas unhas e dei gorjeta extra à Esperança. Não apenas pelo trabalho, mas pela terapia. Obrigada, Esperança? Precisava ouvir isso. De nada, Dona Rosa. E lembre-se, a senhora não deve nada a eles. Eles devem tudo à senhora. Saí do salão sentindo-me diferente, mais firme, mais clara. Caminhei em direção ao escritório do advogado, pensando em tudo o que Esperança tinha me dito. Ela tinha razão.
Eu havia criado meu filho, o havia educado, o havia apoiado a vida toda. Agora, ele tinha 30 anos, emprego estável, esposa. Era hora de ele viver a vida dele sem depender de mim, e era hora de eu viver a minha, sem ter que justificar cada decisão. O escritório do Dr. Pereira ficava no centro, em um prédio pequeno, mas decente. Subi as escadas até o segundo andar, respirando fundo. Ia descobrir exatamente quais eram meus direitos, minhas opções, meus recursos. Ia descobrir o que podia fazer uma mulher de 68 anos que já não queria ser o banco pessoal de ninguém. O Dr. Júlio Pereira era um homem de uns 45 anos, calvo, com óculos e um sorriso amável que me tranquilizou desde o primeiro momento. Seu escritório era pequeno, mas organizado, com diplomas nas paredes e uma foto de sua família na mesa. Senhora Fagundes, a Otília me falou muito bem da senhora. Conte-me em que posso ajudá-la. Expliquei tudo desde o princípio. A visita de Elias e Rebeca, a lista de luxos que eu deveria pagar, a mudança programada para o sábado, a forma como me falaram como se eu fosse uma idosa incapaz de tomar decisões. O doutor tomou notas enquanto eu falava, fazendo perguntas específicas de vez em quando. A casa está no seu nome? Sua aposentadoria chega com uma conta pessoal? Tem outros filhos? Assinou alguma procuração? Senhora Fagundes, o que a senhora está me contando é muito comum, mas também é muito grave. Chama-se abuso financeiro de idosos e a lei protege especificamente contra isso. Abuso financeiro? Sim, quando alguém, mesmo um familiar, tenta obrigá-la a gastar seu dinheiro em coisas que a senhora não quer ou precisa. Isso é abuso. Quando alguém tenta se mudar para sua casa sem seu consentimento real, isso também pode ser considerado invasão. Senti algo estranho no peito. Alívio, eu acho. Durante toda a manhã, eu tinha pensado que talvez eu estivesse errada, que talvez estivesse sendo egoísta ou irracional. Doutor, mas ele é meu filho. Não tenho a obrigação de ajudá-lo? Senhora, a senhora já cumpriu sua obrigação. Criou-o, educou-o, apoiou-o até que se tornou adulto independente. Aos 30 anos, ele tem a obrigação de se sustentar e a esposa dele. A senhora não tem nenhuma obrigação legal de financiar o estilo de vida da sua nora. E se eles insistirem em se mudar no sábado, essa é a sua casa, senhora Fagundes. A senhora decide quem vive aí e quem não. Se eles entrarem sem sua permissão, isso é invasão de domicílio e podemos chamar a polícia. A polícia? Mas são minha família. Senhora, o fato de serem família não lhes dá o direito de abusar da senhora. Pelo contrário, deveriam ser os primeiros a respeitá-la e cuidar dela. O doutor continuou me explicando meus direitos. Eu podia trocar as fechaduras da minha casa, podia abrir uma conta bancária nova e transferir para lá minha aposentadoria, podia fazer um testamento específico onde deixasse claro como queria que meus bens fossem administrados. Podia inclusive fazer uma denúncia se eles continuassem me pressionando. Mas há algo mais que devemos revisar, ele disse, ficando sério. A senhora me disse que seu marido morreu há 3 anos. O processo de herança foi feito corretamente? Sim, Elias me ajudou com tudo isso. Ele diz que conhece um contador. A senhora viu todos os documentos? Verificou se tudo ficou no seu nome? Não, eu confiei nele. Era um momento muito difícil para mim. Acabara de perder Manuel. O doutor ficou calado um momento, como pensando. Senhora Fagundes, gostaria de revisar esses documentos. Traga tudo o que tiver. Escrituras, testamento de seu marido, documentos do seguro, papéis do banco, tudo. Por que acha que algo está errado? Não quero alarmá-la, mas já vi casos em que os filhos se aproveitam do luto da mãe para fazer trâmites que não lhes convêm. É melhor revisar tudo e ter certeza. Saí do escritório do doutor com uma mistura de nervosismo e determinação. Tinha uma tarefa, buscar todos os documentos relacionados com a herança de Manuel e levá-los para ele revisar. Também tinha um horário marcado para sexta-feira de manhã, um dia antes da mudança programada de Rebeca. Enquanto caminhava de volta para casa, meu telefone tocou. Era Elias. Mãe, onde a senhora está? Fomos em casa e a senhora não estava. Saí para fazer uns recados. O que precisavam? Rebeca queria ver o quarto onde vai ficar para planejar como arrumar as coisas dela. Elias ainda não disse que sim. Ai, mãe, não comece de novo com isso. Já está tudo decidido. Rebeca já avisou onde mora agora. Sem me perguntar? Mãe,
A senhora disse que ia pensar. Nós entendemos que era um sim. Pois entenderam errado. Houve um silêncio do outro lado. Elias não estava acostumado a que eu o contradisse tão diretamente. Mãe, a senhora está bem? Parece diferente. Estou perfeitamente bem, e esta tarde vou revisar uns documentos. Que documentos? Os da herança do seu pai. Quero me certificar de que está tudo em ordem. Outro silêncio, mais longo desta vez. Para que quer revisar isso, mãe? Já está tudo resolvido. Porque quero ter certeza de quais são meus direitos sobre meus próprios bens. Seus direitos? Mãe, com quem a senhora tem falado? Com um advogado. Um advogado? Por que foi com um advogado sem me dizer? Porque sou uma adulta de 68 anos e posso tomar minhas próprias decisões. Desliguei o telefone antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremiam, mas não de medo, de algo que não sentia há muito tempo. Poder, a sensação de estar defendendo minha própria vida. Cheguei em casa e fui direto para o escritório que tinha sido de Manuel. Lá eu guardava todos os documentos importantes em um arquivo de metal cinza. Comecei a tirar papéis, escrituras da casa, apólices de seguro, documentos do banco, o testamento de Manuel, os papéis que Elias havia trazido depois do funeral. Enquanto revisava tudo, meu telefone não parava de tocar. Primeiro Elias, depois Rebeca, depois Elias de novo. Não atendi nenhuma ligação. Pela primeira vez em anos, meus documentos, meu tempo e minhas decisões eram mais importantes do que o que eles quisessem me dizer. Encontrei uma pasta que não lembrava ter visto antes. Dentro havia cópias de documentos que Elias havia manuseado depois da morte de Manuel. Revisei um por um, tentando entender tudo. Havia algumas coisas que não batiam, mas eu não era especialista em assuntos legais. Amanhã, o Dr. Pereira me ajudaria a entender tudo. Amanhã eu saberia exatamente o que me pertencia e o que não. Amanhã estaria preparada para o que quer que Elias e Rebeca estivessem planejando. Guardei todos os documentos em uma bolsa grande e a coloquei no meu quarto. Depois me servi um chá e me sentei no meu sofá favorito. Era quarta-feira à tarde. No sábado, Rebeca pensava em se mudar para minha casa, mas eu tinha um plano diferente. Naquela noite, não consegui dormir bem. Não era nervosismo exatamente. Era mais como quando a gente está esperando algo importante que vai mudar tudo. Levantei várias vezes para ir ao banheiro, para tomar água, para verificar se a bolsa com os documentos ainda estava no meu quarto. Às 5 da manhã, já estava completamente acordada, então levantei e preparei meu café como todos os dias. Enquanto esperava a água ferver, verifiquei meu telefone. Tinha 14 chamadas perdidas de Elias e 6 mensagens de WhatsApp. Lias enquanto tomava meu primeiro gole de café. Mãe, atenda o telefone. Mãe, estamos preocupados com a senhora. Mãe, por que foi com um advogado? Nós podemos resolver tudo em família. Mãe, Rebeca está muito nervosa. Já arrumou as coisas dela. Mãe, se tiver dúvidas sobre algo, podemos conversar. Não precisa de advogados estranhos. Mãe, me ligue. Estranhos. Essa palavra me incomodou. O Dr. Pereira não era estranho. Era um profissional que estava me ajudando a entender meus direitos. Quem era estranha? Era Rebeca, que queria se mudar para minha casa sem sequer me conhecer bem. Decidi não responder as mensagens. Em vez disso, abri o WhatsApp e escrevi para Otília. Bom dia, amiga. Como amanheceu? Rosa, bom dia. Como foi com o advogado? Muito bem. Hoje vou de novo para revisar uns documentos. Otília, pode vir comigo como testemunha? Claro que sim. A que horas? Às 10 da manhã. Estarei lá. Rosa, você está bem? Sinto você diferente desde ontem. Estou despertando, Otília. Já era a hora. Depois de tomar café da manhã, tomei banho e me arrumei com especial cuidado. Outra vez o vestido cor de vinho porque me dava confiança, sapatos confortáveis porque ia caminhar muito, o cabelo bem penteado e um pouco de maquiagem. No espelho, vi uma mulher que estava pronta para lutar pelo que lhe pertencia. Às 9h30, Otília bateu na minha porta. Ela usava um vestido preto elegante e sua bolsa grande, a que usa para as ocasiões importantes. Pronta, guerreira? Ela me perguntou com um sorriso. Pronta, eu disse, pegando a bolsa com os documentos. Caminhamos juntas em direção ao centro. Otília me contou que havia pesquisado um pouco sobre o Dr. Pereira, que ele tinha muito boa reputação e que se especializava em casos de família e heranças. Rosa, você acha que Elias fez algo errado com os documentos do Manuel?
Não sei, Otília, mas quero ter certeza. Quando Manuel morreu, eu estava tão triste que deixei Elias se encarregar de tudo. Confiei nele completamente. E está certo que você tenha confiado. Era seu filho. Era normal que ele te ajudasse em um momento tão difícil. Sim, mas agora que penso, ele nunca me explicou nada direito. Apenas me trazia papéis para assinar e me dizia: assine aqui, mãe, é para o processo. Eu assinava sem ler. Chegamos ao escritório do Dr. Pereira exatamente às 10. Ele nos recebeu muito amavelmente e eu apresentei a Otília. Perfeito que tenha trazido testemunha, Sra. Fagundes. Vamos revisar todos esses documentos com calma. Estendi todos os papéis sobre a mesa dele. Escrituras da casa, apólices de seguro, documentos do banco, o testamento de Manuel e a pasta que Elias havia manuseado. O doutor começou a revisar tudo com muita atenção, comparando datas, verificando assinaturas, lendo as letras miúdas. Otília e eu esperamos em silêncio, tomando o café que a secretária dele havia nos oferecido. Depois de quase 1 hora, o doutor levantou a vista com uma expressão séria. Sra. Fagundes, preciso lhe perguntar algo importante. A senhora se lembra de ter assinado algum documento onde se dava parte da propriedade de sua casa ao seu filho? Não, por quê? Porque, segundo esses papéis, Elias é proprietário de 50% da sua casa. Senti como se tivessem me dado um soco no estômago. Como? Aqui está o documento. Está datado de 3 meses depois da morte de seu marido. Aparece sua assinatura, Sra. Fagundes. Ele me mostrou o papel. De fato, lá estava a minha assinatura, mas eu não lembrava de ter assinado aquilo. Doutor, eu assinei muitos papéis durante esses meses. Elias me dizia que eram todos para o processo de herança. Nunca me disse que um desses papéis faria com que ele fosse dono da metade da minha casa. Isso se chama fraude, Sra. Fagundes. Seu filho a enganou para que assinasse algo que a senhora não entendia. Otília pegou minha mão. Rosa, respira. Tudo tem solução. Tem solução, doutor? Sim, mas vai exigir que a senhora apresente uma denúncia contra seu filho por fraude e manipulação de documentos. Podemos demonstrar que a senhora assinou sem conhecimento real do que estava assinando, aproveitando-se do seu estado de luto. Uma denúncia contra meu próprio filho? Sra. Fagundes, seu filho já apresentou uma denúncia contra a senhora, uma denúncia silenciosa, mas denúncia afinal. Ele roubou a metade da sua casa. Fiquei calada, processando tudo. Elias era dono da metade da minha casa. Por isso se sentia no direito de decidir quem vivia lá. Por isso falava como se ele mandasse, porque legalmente ele tinha direito à metade da minha propriedade. Doutor, se ele é dono da metade, isso significa que Rebeca pode sim se mudar? Tecnicamente, ele tem direito a usar a parte dele da propriedade, mas também significa que a senhora tem direito a vender sua parte ou exigir que ele compre sua parte ou a forçar a venda de toda a casa e dividir o dinheiro. Vender minha casa? É uma opção, ou brigar para recuperar a parte que lhe tiraram fraudulentamente. Olhei para Otília, que tinha lágrimas nos olhos de pura raiva. Rosa, esse moleque se aproveitou de você quando estava mais vulnerável. Isso não se perdoa. Ela tinha razão. Durante os meses mais difíceis da minha vida, quando mal podia levantar da cama de dor por perder Manuel, meu próprio filho havia planejado como tirar a metade da minha casa. Enquanto eu chorava meu marido, ele estava calculando como se beneficiar da minha tristeza. Doutor, o que me recomenda? Primeiro, apresentamos a denúncia por fraude. Segundo, solicitamos uma medida cautelar para impedi-lo de vender ou hipotecar sua parte sem o seu consentimento. Terceiro, brigamos para anular esse documento e recuperar a propriedade completa da sua casa. Quanto tempo levaria tudo isso? Entre 6 meses e 1 ano. Mas, enquanto isso, a senhora continua morando na sua casa e ele não pode fazer nada sem sua autorização. E no sábado, o que acontece se Rebeca chegar com as coisas dela? No sábado, a senhora vai estar preparada, Sra. Fagundes. Vamos ter todos os documentos prontos e uma ordem judicial que os impeça de se mudar sem seu consentimento explícito. Saímos do escritório com um plano claro. O doutor ia preparar todos os documentos legais e eu tinha um horário para sexta-feira à tarde para assinar a denúncia. Ele também me deu uma cópia de todos os papéis para que eu os tivesse em meu poder. Otília, não consigo acreditar que meu próprio filho me fez isso. Rosa,
Há filhos que saem bons e filhos que saem maus. O seu saiu mal, mas a culpa não é sua. Eu dei tudo a ele, Otília. Eu o criei sozinha quando Manuel trabalhava em 2 turnos. Eu o apoiei em tudo. Sempre estive lá para ele e ele sabe disso. Por isso ele se sentiu no direito de te roubar, porque sabia que você nunca ia suspeitar dele. Chegamos em casa ao meio-dia. Na porta, Elias estava esperando. Parecia nervoso, andando de um lado para o outro. Mãe, onde a senhora estava? Estive esperando desde as 11. Estava resolvendo meus assuntos, eu disse, tirando as chaves da minha bolsa. Que assuntos? Foi com o advogado de novo? Sim, fui com o advogado de novo. Mãe, precisamos conversar. Há coisas que a senhora não entende. Pelo contrário, Elias, agora entendo tudo perfeitamente. Abri a porta e entrei em casa. Otília entrou comigo. Elias não nos seguiu, mas pela primeira vez na minha vida, ele era quem parecia pequeno e inseguro. Mãe, sente-se. Vamos esclarecer tudo isso. Não, Elias, desta vez vai ser você quem vai sentar e me explicar por que você é dono da metade da minha casa sem que eu soubesse. O rosto dele mudou completamente. O nervosismo se transformou em pânico. Quem lhe disse isso? Os documentos me disseram, filho. Os documentos que você mesmo manuseou. Elias ficou parado no meio da minha sala com o rosto pálido e as mãos tremendo. Otília sentou no sofá pequeno. Eu sentei no meu sofá favorito e ele continuou de pé como uma criança repreendida. Mãe, eu posso explicar tudo. Perfeito. Explique-me por que sou dona de apenas a metade da casa onde vivi durante 40 anos. É que quando papai morreu havia dívidas, muitas dívidas que a senhora não sabia. As despesas do hospital, os medicamentos, o funeral. Eu tive que colocar dinheiro do meu bolso para cobrir tudo isso. Quanto dinheiro, Elias? Como? Como R$200 mil. E por R$200 mil você ficou com a metade de uma casa que vale 2 milhões? Não foi assim, mãe. Foi uma forma de proteger a casa. Se eu não tivesse colocado meu nome, os bancos teriam tirado por causa das dívidas. Elias, seu pai não tinha dívidas. Ele sempre pagou tudo em dia. O seguro cobriu todas as despesas médicas. A senhora não sabe de tudo, mãe. Havia coisas que papai escondia para não preocupá-la. Otília levantou do sofá e se aproximou dele. Moleque, pare de mentir. Sua mãe não é boba. Dona Otília, a senhora não se meta nos assuntos da minha família. Sua família? Eu disse, levantando-me também. Elias, desde quando esta casa é sua família? Esta é minha casa. Meu marido a comprou. Eu a cuidei. Eu pago todas as despesas. Eu moro aqui. Mãe, mas eu sou seu filho. Tudo o que é seu vai ser meu algum dia. Tudo o que é meu vai ser seu. Quem te disse isso? É natural, mãe. Os filhos herdam dos pais. Os filhos herdam quando os pais morrem. Elias, eu estou viva, muito viva. E enquanto eu estiver viva, minhas coisas são minhas. Ele sentou finalmente no sofá onde Manuel costumava sentar. Isso me incomodou ainda mais. Mãe, eu só queria ter certeza de que a senhora estaria protegida. Protegida de quê? De gente que pudesse se aproveitar da senhora, uma mulher sozinha, mais velha, com uma casa tão grande e uma boa aposentadoria. Há muita gente má que procura mulheres como a senhora. Gente má como você, filho. Mãe, como pode dizer isso? Eu sou seu filho. Eu a amo. Se me ama, por que me roubou a metade da minha casa? Eu não roubei nada, eu protegi. Basta! Gritei. Era a primeira vez em anos que eu levantava a voz assim. Basta de mentiras, Elias. Você me enganou quando eu estava sofrendo pela morte do seu pai. Você se aproveitou da minha dor para tirar o que era meu. Elias começou a chorar. Lágrimas reais, não fingidas, mas já não me davam pena como antes. Mãe, eu precisava do dinheiro. Rebeca queria uma casa maior. Estávamos gastando muito no apartamento que alugávamos. Pensei que se colocasse meu nome na escritura, poderia usar a casa como garantia para um empréstimo. Você usou minha casa como garantia? Só uma vez, mãe, e já paguei tudo. Uma vez? Quantas vezes, Elias? 2 vezes, mas já está tudo pago, não se preocupe. Otília se aproximou de mim e tocou meu ombro. Rosa, sente-se, respire fundo. Sentei porque sentia que as pernas tremiam, não de medo, mas de raiva pura. Elias, sua esposa sabe de tudo isso?
Rebeca sabe que eu sou coproprietário da casa e por isso se sente no direito de se mudar para cá. Mãe, nós pensamos que seria bom para todos. Rebeca pode cuidar da senhora, fazer companhia e a senhora não se sentiria tão sozinha. E também pensaram que seria bom que eu pagasse os luxos deles. Não são luxos, mãe. São coisas básicas que Rebeca precisa para se sentir confortável. Massagem 2 vezes por semana é básico? Rebeca tem problemas de estresse. O médico recomendou massagens e cabeleireiro exclusivo. É por problemas de saúde também. O cabelo dela é muito delicado. Precisa de produtos especiais. Elias, você acha que sou idiota? Não, mãe, claro que não. Então, pare de falar comigo como se eu fosse. Rebeca quer viver como rica com o meu dinheiro e você quer que eu pague para que ela esteja confortável na minha casa. Mãe, nós podemos chegar a um acordo. A senhora pode ficar no seu quarto, nós usamos o quarto da frente e o escritório. Compartilhamos a cozinha e a sala. Todos contentes. Todos contentes? Eu vou estar contente pagando para que sua esposa viva melhor que eu na minha própria casa? Mãe, a senhora já não precisa de tantas coisas. Na sua idade é melhor viver simples. Na minha idade, Elias, tenho 68 anos, não 98. Tenho saúde, tenho energia, tenho vontade de viver. Por que tenho que viver simples enquanto sua esposa vive de luxo? Porque a senhora já viveu sua vida, mãe. Agora é momento de nós vivermos a nossa. Essa frase me doeu mais do que tudo o mais. Já vivi minha vida? Sim, mãe. A senhora já se casou, já teve filhos, já trabalhou. Agora pode descansar e desfrutar vendo como nós construímos nosso futuro. Com meu dinheiro? Com sua ajuda, mãe. Os pais sempre ajudam os filhos. Levantei-me e caminhei em direção à janela. Olhei meu jardim, minhas rosas, a laranjeira que Manuel e eu plantamos há 20 anos. Tudo aquilo era meu. Minha vida, meu trabalho, meu esforço. Elias, já não sou sua mãe. O que a senhora diz, mãe? Que já não sou sua mãe. As mães cuidam, protegem, dão amor. Você não quer uma mãe, quer uma empregada que pague as próprias despesas. Mãe, não diga isso. É a verdade. Você quer que eu viva como empregada na minha própria casa, pagando para que sua esposa esteja confortável, sem opinar, sem incomodar, agradecida por me permitirem existir? Mãe, a senhora está exagerando. Exagerando? Elias, você me roubou a metade da minha casa. Sua esposa fez uma lista de luxos que eu devo pagar. Vocês decidiram se mudar sem me perguntar. Me falam como se eu fosse uma velha boba que não pode cuidar de si mesma. Que parte estou exagerando? Elias levantou e se aproximou de mim. Mãe, e ainda estamos a tempo de arrumar tudo isso. Cancelo a mudança. Conversamos com calma. Chegamos a um acordo que funcione para todos. Que tipo de acordo? Rebeca pode se mudar só nos fins de semana. No princípio, a senhora se acostuma a tê-la aqui. Ela se acostuma à casa. As despesas dividimos entre os 3. E meus direitos sobre minha propriedade? Isso podemos arrumar depois com calma quando a senhora estiver mais tranquila. Não, Elias. Vamos arrumar agora com advogados, com documentos legais, com tudo em ordem. A senhora vai me processar, mãe? Você já me processou, filho. Você me roubou a metade da minha casa quando eu estava chorando seu pai. Eu não roubei nada. Então, o que foi? Foi uma má decisão. Eu pensei que era o melhor. O melhor para quem? Para todos. Não, Elias, o melhor para você, só para você. Otília levantou e se aproximou de nós. Rosa, são 3 da tarde, você não tem que ir ao banco? Ela tinha razão. O doutor havia me dado uma lista de coisas para fazer antes de sexta-feira. Mudar as senhas das minhas contas bancárias, me certificar de que só eu tivesse acesso, verificar se Elias tinha algum poder sobre minhas finanças. Sim, tenho que ir ao banco. Elias, esta conversa acabou. Na sexta-feira, vou assinar uma denúncia contra você por fraude. No sábado, quando Rebeca vier com as coisas dela, vai encontrar uma ordem judicial que a proíbe de entrar nesta casa. Mãe, a senhora não pode fazer isso. Claro que posso e vou fazer. E se eu não quiser vender minha parte da casa? Então vamos a julgamento e um juiz vai decidir. Mas enquanto isso, esta continua sendo minha casa e eu decido quem entra e quem não. Elias caminhou em direção à porta, mas antes de sair, virou-se. Mãe, a senhora vai se arrepender disso. Sem nós, a senhora vai estar muito sozinha. Elias,
Estive sozinha desde que seu pai morreu, mas nunca me senti tão traída como me sinto agora. Eu sou seu único filho, mãe. E eu era sua única mãe, mas você decidiu me trocar por dinheiro. Ele saiu batendo a porta. Otília e eu ficamos em silêncio por um longo momento. Você está bem, Rosa? Não sei, Otília. Sinto como se tivesse perdido meu filho hoje. Não, Rosa. Seu filho se perdeu há tempo. Hoje você se encontrou a si mesma. A sexta-feira chegou mais rápido do que eu esperava. Levantei às 5 da manhã como sempre. Mas desta vez, não era por costume, mas porque não havia conseguido dormir. A noite toda estive pensando na conversa com Elias, nas mentiras que ele havia me dito, em como ele havia me enganado durante 3 anos. Preparei meu café e sentei na cozinha para revisar mais uma vez todos os documentos que levaria ao doutor. Escrituras originais, extratos bancários, apólices de seguro, tudo o que pudesse provar que eu era a única dona legítima da minha casa e dos meus bens. Meu telefone tocou às 6h30. Era Elias. Não atendi. Voltou a tocar às 7. Também não atendi. Às 7h30 tocou de novo. E desta vez eu atendi. O que você quer, Elias? Mãe, precisamos conversar antes que a senhora faça algo de que vai se arrepender. Já conversamos ontem. Não tenho mais nada a dizer. Mãe, estive pensando a noite toda. Podemos chegar a um acordo. Eu lhe devolvo sua parte da casa, mas a senhora nos ajuda com um empréstimo para que nós compremos algo próprio. Um empréstimo de quanto? Como R$500.000 para a entrada de um apartamento. R$500.000 que nunca vão me pagar? Sim, vamos pagar, mãe. Eu tenho um emprego estável. Elias, ontem você me disse que tinha usado minha casa como garantia para 2 empréstimos. Se você tem emprego estável, por que precisava pedir empréstimos? Foram despesas extraordinárias. Mãe, que despesas? O carro da Rebeca, o negócio de roupas dela, umas férias que precisávamos. Férias que precisavam com minha casa de garantia? Mãe, a senhora não entende. Rebeca vinha de uma família com dinheiro. Ela está acostumada a certo nível de vida. Eu tenho que dar a ela o que ela merece. E o que eu mereço? Que a senhora já tem tudo o que precisa, mãe. Elias, vamos desligar antes que eu diga algo pior. Mãe, espere uma última coisa. Se a senhora continuar com isso do advogado, Rebeca e eu vamos para longe, muito longe. A senhora não vai voltar a ver seus netos. Senti como se tivessem me dado uma facada. Isabel, minha neta de 15 anos. Roberto de 12, os filhos de Elias que eu adorava, que vinham me visitar todo mês, que me ligavam para contar da escola. Você está me ameaçando com meus netos? Não é uma ameaça, mãe. É uma consequência. Se a senhora me processar, se armar esse escândalo, nós não vamos poder continuar morando aqui? Vamos para outra cidade. E as crianças, o que opinam de tudo isso? As crianças vão para onde nós decidirmos. Você disse a eles que vai tirar a avó deles? Vamos dizer a eles que a avó deles ficou louca e que já não pode cuidar de si mesma. Desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam de raiva. Agora ele não só me havia roubado, mas também estava me chantageando com meus netos e ainda ia dizer a eles que eu estava louca. Liguei imediatamente para Otília. Otília! Elias acaba de me ameaçar com levar meus netos se eu continuar com o processo. O quê? Esse moleque está louco. Diz que vão para outra cidade e que vão dizer às crianças que eu fiquei louca. Rosa, isso é manipulação emocional. Anote tudo o que ele te disse. Depois você conta ao advogado. Otília, não sei se posso fazer isso. Isabel me liga todos os dias. Roberto vem para que eu o ajude com os deveres de matemática. Rosa, você acha que essas crianças vão estar melhor com um pai ladrão que os usa para chantagear a avó? Mas são meus netos, Otília. E por isso mesmo você tem que lutar, para que eles vejam que a avó deles não se deixa pisar por ninguém, para que aprendam que as coisas certas são feitas, mesmo que custem. Ela tinha razão. Se eu me deixasse chantagear agora, o que Isabel aprenderia? Que as mulheres devem aguentar tudo para manter a paz, que os homens podem roubar e mentir sem consequências. Otília, pode vir comigo ao advogado? Claro. A que horas? Às 2 da tarde. Estarei lá. Passei a manhã arrumando a casa, lavando roupa, fazendo as coisas normais de sempre. Precisava sentir que minha vida continuava sendo minha, que podia fazer o que quisesse no meu próprio espaço. Às 12, o interfone tocou. Era o carteiro com uma carta registrada. Era de um escritório de advocacia que eu não conhecia.
Abri com mãos trêmulas. Era uma carta legal onde me informavam que Elias Fagundes, como coproprietário da minha casa, havia iniciado um processo para dividir a propriedade e forçar a venda. Queria que eu comprasse a parte dele por R$1 milhão ou que vendêssemos toda a casa e dividíssemos o dinheiro. R$1 milhão. Por uma casa que ele não havia pago, que havia conseguido me enganando. Queria que eu pagasse R$1 milhão para recuperar o que sempre havia sido meu. Liguei imediatamente para o Dr. Pereira. Doutor, acabo de receber uma carta de uns advogados. Elias quer que eu compre a parte dele da minha casa por R$1 milhão. Senhora Fagundes, acalme-se. Isso era esperado. É uma tática de pressão. Ele quer assustá-la para que desista da denúncia. O que posso fazer? Vamos responder com nossa própria denúncia por fraude, por manipulação, por abuso de confiança. E vamos pedir que se anule completamente a escritura que a obrigou a assinar. E se não puder ser anulada, então vamos demonstrar que o valor real da contribuição dele foram apenas os R$200 mil que ele diz que gastou. A parte dele não vale R$1 milhão, vale 200 mil no máximo. E meus netos? O que acontece com meus netos? Ele me ameaçou com levá-los para longe e dizer que eu fiquei louca. Isso é alienação parental, senhora Fagundes. É um crime. Os netos têm direito a manter relação com seus avós. Vamos incluir isso também na denúncia. Cheguei ao encontro com Otília às 2 em ponto. O doutor havia preparado todos os documentos para na denúncia. Era um processo grosso com cópias de tudo, declarações, provas. Senhora Fagundes, antes de assinar, quero que entenda que isso vai ser uma batalha longa. Seu filho não vai desistir facilmente. Vai tentar pressioná-la, chantageá-la, fazê-la sentir-se culpada. Doutor, já começou. Esta manhã ele me ameaçou com meus netos. Perfeito. Isso é evidência a nosso favor. Anote tudo o que ele lhe disser, com data e hora. Grave as conversas se puder. Posso gravar sem que ele saiba? Sim, é legal porque é seu filho e estão falando de assuntos familiares. Use o gravador do seu telefone. Assinei a denúncia. Meu nome naqueles papéis legais, brigando contra meu próprio filho. Era a coisa mais triste e mais corajosa que eu havia feito na minha vida. Quando vão entregar? Amanhã de manhã, exatamente quando ele esperava que Rebeca se mudasse para sua casa. E a ordem para que não se mudem já está pronta. Se eles chegarem amanhã com o caminhão de mudança, a senhora pode chamar a polícia. Saímos do escritório com tudo resolvido legalmente, mas eu sabia que a parte difícil apenas começava. Otília, você acha que estou fazendo certo? Rosa, há 3 dias você era uma mulher que ia pagar os luxos da sua nora sem reclamar. Hoje você é uma mulher que está lutando pelos seus direitos. Sim, você está fazendo certo. E se eu perder meus netos para sempre? Rosa, essas crianças vão crescer. Vão entender que a avó delas lutou pelo justo. Vão estar orgulhosos de você. E se não, então vão ser como o pai deles e você vai estar melhor sem eles. Chegamos em casa às 5 da tarde. Na porta, Rebeca estava sentada em uma cadeira dobrável como se estivesse esperando. Dona Rosa, precisamos conversar. Rebeca, não tenho nada para conversar com você. Sim, tem sobre o que vai acontecer amanhã se não cancelar essa denúncia ridícula. O que vai acontecer comigo amanhã? Vão chegar os da mudança às 8 da manhã. Eu vou me mudar, goste ou não. E se a senhora chamar a polícia, eu tenho documentos que provam que Elias é coproprietário e também tenho vídeos da senhora agindo como louca, gritando, dizendo coisas sem sentido. Se isso for a julgamento, vamos demonstrar que a senhora já não está bem das suas faculdades mentais. Que vídeos? Vídeos que Elias gravou ontem, quando a senhora estava gritando com ele. A senhora parecia uma velha louca que já não pode cuidar de si mesma. Otília se aproximou de Rebeca. Menina, saia daqui antes que eu mesma chame a polícia. A senhora não se meta, senhora. Isso é entre Rosa e nós. Não, eu disse. Isso é entre minha casa e vocês, e minha casa diz que não. Sua casa já não é só sua, Dona Rosa, e amanhã a senhora vai perceber. Rebeca levantou da cadeira e saiu andando como se fosse dona da calçada. Rosa, essa moça está louca. Não, Otília, está desesperada e as pessoas desesperadas são as mais perigosas. Entramos em casa e fechei a porta com chave. Amanhã, sábado, seria o dia decisivo.
O dia em que eu saberia se uma mulher de 68 anos podia vencer um filho ladrão e uma nora manipuladora. Servi-me um chá e sentei no meu sofá favorito. Amanhã, às 8 da manhã, a guerra ia começar, mas eu já não era a mesma mulher assustada de uma semana atrás. Agora era uma mulher que sabia exatamente o que valia, e o que valia não tinha preço. No sábado, acordei às 5 da manhã com o coração acelerado. Não havia dormido bem, mas não era por nervosismo, era por expectativa. Hoje eu ia defender minha casa, minha dignidade, minha vida inteira. Tomei banho com calma, me arrumei como se fosse a um casamento. O vestido cor de vinho outra vez, porque me dava força. Sapatos fechados e confortáveis caso tivesse que caminhar muito ou ficar de pé por muito tempo. Me maquiei um pouco mais do que o normal. Queria parecer uma mulher que sabia o que fazia. Tomei café da manhã tranquila, lendo as mensagens do grupo de caminhada. As meninas tinham me apoiado a semana toda, mandando mensagens de ânimo e se oferecendo para me acompanhar se precisasse. Ter amigas verdadeiras era um luxo que Rebeca nunca ia entender. Às 7h30, meu telefone tocou. Era o Dr. Pereira. Senhora Fagundes, bom dia. Como se sente? Pronta, doutor? Perfeito. O oficial vai chegar às 8h15 para entregar a denúncia. A ordem judicial já está na delegacia mais próxima. Se eles chegarem com o caminhão, a senhora liga para o número que eu lhe dei e a polícia chega em 10 minutos. E se Elias ficar violento? Por isso o oficial vai estar presente e por isso Otília vai estar com a senhora. Não se preocupe, senhora Fagundes. A lei está do seu lado. Às 8h05, Otília chegou. Trouxe café em uma garrafa térmica e umas bolachas. Para os nervos, ela me disse. Como você está? Bem, melhor do que esperava. Já chegaram? Não, mas não demoram. Sentamos na sala, cada uma com seu café, esperando. Às 8 em ponto, ouvimos o barulho de um caminhão grande que estacionava lá fora. Olhei pela janela. Era um caminhão de mudança grande, desses que se usam para casas completas. Viu? Vieram mesmo? Eu disse a Otília. Deixe-os vir, ela respondeu. Que levem uma surpresa. Às 8h15, desceram do caminhão Elias, Rebeca e 2 trabalhadores da mudança. Rebeca trazia uma mala grande e várias bolsas. Parecia que estava se mudando para ficar anos, não dias. Elias tocou a porta com sua chave, mas durante a semana eu havia trocado as fechaduras, seguindo o conselho do doutor. Por que não abre a porta? Eu o ouvi gritar de fora. Por que não é sua casa? Eu gritei de volta. Mãe, abra uma porta, temos que conversar. Já conversamos, não temos mais nada a dizer. Mãe, somos família, não pode fazer isso conosco. Família não rouba entre si, Elias. Rebeca começou a falar também. Dona Rosa, eu já paguei o caminhão. Minhas coisas estão aqui. Tem que me deixar entrar. Suas coisas não são problema meu. Elias começou a bater na porta mais forte. Mãe, abra esta porta agora mesmo. Eu tenho direito sobre esta casa. E eu tenho direito sobre minha privacidade. Às 8h15, o oficial chegou. Vimo-lo pela janela, descendo de uma motocicleta oficial com documentos na mão. Elias Fagundes? Ele gritou da calçada. Sim, sou eu. Tenho uma denúncia para o senhor. Vi o rosto de Elias mudar completamente quando o oficial lhe entregou os papéis. Ele os abriu, leu rapidamente e depois ficou pálido. O que é isso? Rebeca perguntou. É uma denúncia. Minha mãe está me processando por fraude. O quê? Como ela vai fazer isso? É seu filho! O oficial se aproximou da minha porta e bateu com respeito. Senhora Fagundes, sou o oficial Martins. Pode sair um momento? Saí com Otília. O oficial era um homem jovem, sério, profissional. Senhora, tenho entendido que essas pessoas querem se mudar para sua casa sem o seu consentimento. Assim é, oficial. A senhora lhes deu permissão explícita para morar aqui? Não, pelo contrário. Eu lhes disse claramente que não podem se mudar. Perfeito. Então, qualquer tentativa de entrar sem sua permissão constitui invasão de domicílio. Elias se aproximou com os papéis na mão, tremendo. Oficial, eu sou proprietário desta casa. Tenho direito a usá-la. Tem documentos que comprovem isso? Sim, mas estão na minha casa. Posso trazê-los.
Até que não os traga e um juiz determine a validade desses documentos, o senhor não pode entrar nesta propriedade sem permissão da senhora. Mas isso é injusto. Ela é minha mãe. Senhor Fagundes, o parentesco não lhe dá direito a invadir a propriedade de outra pessoa. Rebeca começou a gritar como histérica. Mas eu já paguei o caminhão. Minhas coisas estão aqui. Não tenho onde ficar. O oficial a olhou com cara de tédio. Senhora, esses são seus problemas pessoais. A lei é clara. Não pode ser. Dona Rosa, a senhora não pode fazer isso conosco. Somos família. A família se respeita, eu disse. Vocês me faltaram com o respeito desde o princípio. Elias se aproximou de mim com cara de súplica. Mãe, por favor, cancele essa denúncia. Podemos arrumar tudo em família, sem advogados, sem policiais. Como você arrumou o da escritura da casa, sem me dizer nada, aproveitando-se de que eu estava triste? Mãe, eu me enganei. Aceito que me enganei, mas podemos solucionar. Sim, podemos solucionar nos tribunais. Mãe, se continuar com isso, a senhora vai perder seus netos para sempre. O oficial lhe levantou uma sobrancelha. Está ameaçando a senhora com afastar os menores? Não é uma ameaça, é uma consequência. Senhor Fagundes, a alienação parental é um crime. Recomendo que pense bem no que diz. Rebeca começou a chorar dramaticamente. Não pode ser, não pode ser. Já dei o depósito do meu apartamento, já avisei no meu trabalho, já arrumei todas as minhas coisas. E por que você fez tudo isso sem ter permissão para se mudar? Perguntou Otília. Porque ela é a sogra. As sogras sempre aceitam. Essa sogra não, eu disse. Essa sogra tem dignidade. Os trabalhadores da mudança se aproximaram de Elias. Chefe, o que fazemos? Descarregamos ou vamos embora? Elias os olhou como se não entendesse a pergunta. Vão embora, disse o oficial. Não podem descarregar nada nesta propriedade. Mas nós já cobramos, disse um dos trabalhadores. Isso é problema seu, respondeu Rebeca, chorando mais forte. Não, senhora, disse o trabalhador. Nós cobramos adiantado. Se não descarregarmos, não devolvemos dinheiro. Elias, faça alguma coisa, gritou Rebeca. Não posso fazer nada, minha mãe está me processando. Tenho que conseguir advogado. Advogado? Com que dinheiro? Todo o nosso dinheiro está nas minhas coisas que estão naquele caminhão. O oficial me olhou com um pequeno sorriso. Senhora Fagundes, precisa de mais alguma coisa da minha parte? Não, oficial. Muito obrigada pela sua ajuda. Para isso estamos. Se eles voltarem a incomodá-la, não hesite em ligar. O oficial foi embora em sua motocicleta. Os trabalhadores da mudança começaram a discutir com Elias e Rebeca sobre o dinheiro. Eu fiquei parada na porta da minha casa, vendo como o plano que eles haviam feito sem me consultar desmoronava. Mãe, Elias me disse, aproximando-se mais uma vez. Por favor, sou seu filho. Sou a única coisa que lhe resta. Não, Elias, você decidiu ser meu inimigo. Eu não decidi perder você. Você decidiu me perder. Mãe, ainda podemos arrumar isso. Sim, podemos. Devolva-me minha casa. Peça-me perdão de joelhos e prometa que nunca mais vai tentar me enganar. De joelhos. De joelhos. Como a criança que você era quando fazia travessuras e sabia que estava errado. Elias me olhou com ódio puro. A senhora já não é minha mãe. Você tem razão, agora sou sua credora. O que significa isso? Que me deve dinheiro, casa, respeito e um pedido de desculpas e vou cobrar tudo. Rebeca continuou chorando enquanto os trabalhadores tiravam as coisas dela do caminhão e as deixavam na calçada. Malas, bolsas, móveis pequenos, tudo amontoado como se fosse lixo. Minhas coisas vão estragar, ela gritava. Devia ter pensado nisso antes de ser tão exibida, Otília lhe disse. A senhora não se meta, velha intrometida. Velha intrometida. Menina, eu tenho 65 anos e mais dignidade em uma unha do que você em todo o corpo. Elias, faça alguma coisa. Não deixe que me falem assim. Elias não respondeu. Estava lendo a denúncia de novo, como se não pudesse acreditar no que estava acontecendo. Mãe, isso diz que a senhora quer anular completamente aqui a escritura. Assim é. E se eu não aceitar? Então nos vemos no tribunal. E meus netos? Seus filhos podem vir me visitar quando quiserem. Você não. Não vou permitir que os veja. Elias, isso é o que se chama alienação parental. É um crime. Quer adicionar isso à sua lista de problemas legais? Ele ficou calado. Pela primeira vez em toda essa situação,
Ele ficou completamente calado. Os trabalhadores terminaram de descarregar e foram embora, deixando as coisas de Rebeca na calçada. Ela continuou chorando, agora sentada em uma mala como uma criança abandonada. Otília, vamos entrar, eu disse. Claro, Rosa, já fizemos o que tínhamos que fazer. Entramos em casa e fechei a porta. Fiquei encostada na porta um momento, respirando fundo. Como você se sente? Perguntou Otília. Livre, eu disse. Pela primeira vez em 3 anos, me sinto livre. Olhei pela janela. Elias estava ajudando Rebeca a levantar as coisas dela, provavelmente para levá-las de volta para onde moravam antes. Pareciam pequenos, perdidos, como crianças que haviam planejado uma travessura e havia dado errado. Rosa, você acha que vão voltar? Certamente, mas eu já não sou a mesma mulher que se deixava enganar. E se Elias trouxer os netos para te pressionar? Os netos são bem-vindos. Ele não. Servi-me um café e sentei no meu sofá favorito. Minha casa, meu silêncio, minha paz, minha decisão. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro me parecia cheio de possibilidades em vez de obrigações. Os dias seguintes foram estranhos, mais tranquilos. Pela primeira vez em meses, eu podia tomar café da manhã sem me preocupar se Elias ia chegar com novas exigências. Podia ver minha novela da tarde sem que me interrompessem para me pedir dinheiro. Podia dormir sem pensar em como ia pagar os luxos de Rebeca. Na terça-feira, recebi uma ligação do Dr. Pereira. Senhora Fagundes, tenho notícias. Os advogados do seu filho querem propor um acordo extrajudicial. Que tipo de acordo? Ele está disposto a devolver-lhe a totalidade da casa em troca de que a senhora retire a denúncia por fraude. E o dinheiro que ele gastou usando minha casa como garantia? Disso eles não falam. Quanto foi no total, doutor? Segundo minhas investigações, foram 4 empréstimos por um total de R$800 mil. R$800 mil. Elias havia colocado minha casa como garantia por R$800 mil que gastou no carro da Rebeca, no negócio dela, em férias, em coisas que não tinham nada a ver comigo. E se eu não aceitar o acordo? Então continuamos com o processo. Podemos ganhar, mas vai levar tempo, entre 6 meses e 1 ano. O que o senhor me recomenda? Que peça uma reunião com ele cara a cara? Que ouça o que ele tem a dizer. Depois decidimos. Na quarta-feira à tarde, Elias chegou à minha casa sozinho, sem Rebeca, sem advogados, sem atitudes prepotentes. Parecia cansado, abatido, como se não tivesse dormido há dias. Mãe, podemos conversar? Podemos, mas aqui na sala com a porta aberta. Ele sentou no sofá onde antes Manuel sentava. Desta vez não me incomodou. Parecia tão pequeno que o sofá parecia engoli-lo. Mãe, venho pedir perdão. Perdão? Por que exatamente? Por tudo. Por tê-la enganado com o da casa, por ter usado a casa como garantia sem lhe dizer. Por ter trazido Rebeca sem sua permissão, por ter falado com a senhora como se fosse uma velha boba. E por que agora me pede perdão? O que mudou? Rebeca me deixou. Ah, aí estava a verdade. Ele não estava me pedindo perdão porque tivesse entendido que estava errado. Estava me pedindo perdão porque o plano dele havia sido arruinado. Ela te deixou? Por quê? Porque já não tenho acesso à casa. Porque os advogados me disseram que provavelmente vou perder o processo porque já não posso dar a ela a vida que ela queria. E agora o que você quer? Quero que tudo volte a ser como antes. Como antes? Quando? Como quando papai vivia, quando éramos uma família normal. Elias, quando seu pai vivia, você tinha 27 anos, era casado, tinha emprego, morava na sua própria casa. Nunca precisou do nosso dinheiro para sustentar sua esposa. É que Rebeca é diferente. Diferente como? Ela vem de uma família com dinheiro. Está acostumada a certas coisas e por isso eu tinha que pagá-las. Mãe, a senhora tem a casa, tem sua aposentadoria, não gasta muito. Era lógico que nos ajudasse. Era lógico que pagasse o estilo de vida da sua esposa. Era lógico que apoiasse sua família. Minha família era você, Elias, antes que me roubasse. Rebeca nunca foi minha família. Rebeca era sua responsabilidade. Mãe, eu não sabia como lhe dizer que precisava de ajuda. Então você decidiu me roubar? Eu não roubei. Eu coloquei meu nome na casa para protegê-la. De quem? De gente que pudesse se aproveitar da senhora.
Gente como você. Ele ficou calado por um longo momento. Depois começou a chorar, não lágrimas de manipulação, como as de Rebeca. Lágrimas reais de um homem que havia percebido que havia perdido tudo. Mãe, eu me enganei. Reconheço que me enganei, mas sou seu filho. Sou o único filho que a senhora tem. Sim, você é meu único filho, por isso dói tanto o que você fez. Pode me perdoar? Ainda não sei. Elias, o que precisa para me perdoar? Primeiro, que me devolva minha casa completamente. Sem condições, sem truques, sem letras miúdas. Está bem. Segundo, que me pague os 800 mil reais que gastou usando minha casa como garantia. 800 mil reais, mãe? Eu não tenho essa quantia. Então, vai me pagar aos poucos, como qualquer dívida. Quanto por mês? 5 mil reais por mês durante 13 anos. 13 anos? Mãe, eu vou ter 43 anos. E eu vou ter 81. Se eu chegar aos 81, você vai terminar de me pagar o que me roubou. E se eu não aceitar? Então continuamos com o processo. E no processo vou pedir também danos morais, juros e que te prendam por fraude. Na cadeia, porque o que você fez é um crime. Elias levantou e caminhou em direção à janela. Olhou para a rua como se buscasse uma resposta lá fora. Mãe, 5 mil reais por mês é muito. Com meu salário mal me dá para o apartamento e as despesas. Devia ter pensado nisso antes de gastar meu dinheiro. E meus filhos? E se já não me der para sustentá-los bem? Seus filhos são sua responsabilidade, não a minha. Assim como sustentar Rebeca era sua responsabilidade, não a minha. Rebeca já não está. Mãe, eu sei e sinto muito por você, mas isso não muda o que você fez. Ele se aproximou de novo com cara de súplica. Mãe, não poderíamos fazer as pazes? Esquecer tudo isso, voltar a ser mãe e filho? Podemos voltar a ser mãe e filho quando você voltar a se comportar como filho. O que significa isso? Que respeite minhas decisões, que não minta para mim, que não tente me manipular, que venha me visitar porque me quer, não porque precisa de dinheiro. Eu a quero sim, mãe. Então, por que me roubou? Por quê? Porque pensei que a senhora nunca ia perceber. E isso é amor, Elias. Roubar alguém porque você acha que é muito boba para perceber? Não, mãe, isso não é amor. Então, o que era? Era egoísmo. Era pensar só em mim e na Rebeca. E agora? Agora já não tenho Rebeca e também não tenho a senhora. A mim você pode me recuperar, Elias, mas vai custar 13 anos de pagamentos pontuais e muito esforço para recuperar minha confiança. E se eu pagar tudo isso, a senhora vai me perdoar? Vou pensar em perdoar. Não posso prometer que vou fazer isso, mas é minha única oportunidade. É a única oportunidade que vou te dar. Ele ficou pensando por um longo momento. Depois me olhou com uma cara que eu não via desde que ele era criança. Cara de filho que sabe que se comportou mal e tem que aceitar as consequências. Está bem, mãe. Aceito. Aceito o quê? Aceito devolver-lhe sua casa completamente. Aceito pagar-lhe 5 mil reais por mês durante 13 anos. Aceito que a senhora retire a denúncia só quando Will tiver cumprido tudo. E meus netos? Meus filhos podem vir visitá-la quando quiserem. Eu não vou afastá-los da senhora. Mesmo que eu não retire a denúncia? Mesmo que a senhora não retire a denúncia. Você me promete? Prometo. Levantei e fui para a cozinha. Servi-lhe um copo de água e o trouxe. Elias, vamos assinar um documento com o doutor. Tudo o que acabamos de conversar por escrito com testemunhas. Está bem. E vamos começar a partir deste mês, 1º de abril. Quero os primeiros 5 mil reais. Sim, mãe. E sabe por que vou aceitar este acordo? Por quê? Porque ainda tenho esperança de que você seja o filho que criei, não o homem que me roubou. Ele ficou calado, mas as lágrimas continuavam caindo. Mãe, posso lhe perguntar algo? Diga. A senhora teria preferido ter outro filho? Não, Elias. Teria preferido que o filho que tive não tivesse se perdido no caminho. A senhora acha que ainda posso me encontrar? Isso depende de você. Tem 13 anos para me demonstrar que vale a pena. Ele levantou para ir embora. Na porta, virou-se uma última vez. Mãe, obrigado por me dar uma segunda oportunidade. Não estou te dando, Elias. Você está ganhando. Depois que ele foi embora, fiquei sentada na minha sala, na minha casa, que outra vez era completamente minha. 13 anos.
Ia estar cobrando meu próprio filho durante 13 anos. Era triste e era justo ao mesmo tempo. Liguei para Otília para contar tudo. Você acha que ele vai cumprir? Ela me perguntou. Não sei, Otília, mas se não cumprir, já sei que não vale a pena. E como você se sente? Cansada, mas em paz. Rosa, estou orgulhosa de você. Por quê? Porque você se defendeu, porque não se deixou pisar, porque lhes ensinou que as mães também têm dignidade. Ela tinha razão. Eu havia levado 68 anos, mas finalmente havia aprendido que ser mãe não significava ser escrava, que dar amor não significava permitir abusos, que a família verdadeira se constrói com respeito, não com chantagens. Amanhã, Elias ia assinar os documentos para me devolver minha casa. Depois de amanhã, ia começar a me pagar o que me devia, e eu ia começar a construir uma vida onde ninguém mais ia decidir por mim. Uma vida que finalmente ia ser minha. 6 meses depois daquele dia, minha vida havia mudado de formas que nunca teria imaginado. Não só porque agora era dona completa da minha casa outra vez, ou porque Elias me pagava religiosamente seus 5.000 reais todo primeiro dia do mês. Minha vida havia mudado porque eu havia mudado. A primeira grande diferença era que agora eu sabia exatamente o que valia. 68 anos de experiência, de trabalho, de criar filhos, de cuidar de maridos, de sobreviver a perdas. Isso tinha um valor que ninguém mais podia determinar por mim. Os netos tinham vindo me visitar 2 semanas depois do acordo. Isabel, de 15 anos, e Roberto, de 12. No princípio, estavam confusos, porque o pai deles havia dito que eu tinha ficado difícil com a família. Mas quando lhes expliquei que o pai deles havia tentado tirar minha casa sem me dizer, eles entenderam imediatamente. Vó, isso está muito errado, Isabel me disse. Se alguém fizesse isso comigo, eu também ficaria brava. Mas papai diz que a senhora já não o quer, acrescentou Roberto. Eu sempre vou querer o pai de vocês. Eu expliquei. Mas querer alguém não significa deixar que abusem de você. O pai de vocês precisa aprender essa lição. As crianças continuaram vindo todo fim de semana, como sempre. Elias os trazia e ficava no carro enquanto eles me visitavam. Não entrava em casa ainda. Essa confiança ele tinha que reconquistar. A segunda grande diferença era Otília. Nossa amizade havia se tornado ainda mais forte depois de tudo o que havíamos passado juntas. Agora, tomávamos café da manhã juntas todas as terças-feiras, íamos ao salão juntas às sextas-feiras e caminhávamos juntas à tarde quando o clima estava bom. Rosa, você se arrepende de algo do que fez? Ela me perguntou um dia enquanto fazíamos as unhas. Só de uma coisa, eu respondi. De quê? De ter demorado tanto para fazer. O Dr. Pereira havia se tornado mais do que meu advogado. Havia se tornado um amigo que me ligava todo mês para ver como ia tudo, para se certificar de que Elias cumprisse com os pagamentos para conversar da vida. Senhora Fagundes, a senhora parece diferente. Ele me disse em uma de nossas consultas de acompanhamento. Diferente como? Mais segura, mais presente, como se tivesse despertado depois de um sono longo. Ele tinha razão. Era exatamente como despertar depois de um sono longo. Durante anos, eu havia vivido como se minha vida pertencesse a outros. Primeiro a Manuel, depois a Elias, depois as expectativas do que uma mãe deveria fazer. Agora, minha vida pertencia só a mim. Rebeca nunca mais voltou. Soube pelos netos que ela havia ido morar com um homem mais velho que tinha dinheiro para manter os luxos dela. É melhor assim, Isabel me disse. Ela nunca foi boa com papai, só queria o dinheiro dele. E como está o pai de vocês? Eu perguntei. Triste, disse Roberto, mas está trabalhando mais. Já não sai tanto, já não compra coisas caras. Ele fala de mim? Sim, Isabel me disse. Diz que a senhora tinha razão, que ele se comportou muito mal, que espera que algum dia a senhora o perdoe. E vocês o que dizem a ele? Que ele tem que se comportar bem por muito tempo, respondeu Roberto com aquela sabedoria que às vezes as crianças têm. Um dia de outubro, exatamente 1 ano depois que Elias havia anunciado que Rebeca ia se mudar para minha casa, decidi fazer algo que havia planejado durante meses. Me inscrevi em aulas de informática no centro comunitário. Para que você quer aprender mais sobre computadores? Perguntou Otília. Porque quero fazer um blog. Um de quê? De mulheres como nós.
Mulheres mais velhas que não se deixam pisar, que sabem o que valem, que vivem a vida delas nos próprios termos. E como vai se chamar? Depois dos 60, nós decidimos. Otília riu tanto que quase engasgou com seu café. Rosa Fagundes, você é única. As aulas de informática eram às terças e quintas-feiras de manhã. Éramos 8 mulheres entre 60 e 75 anos. No princípio, todas estávamos nervosas, mas logo descobrimos que podíamos aprender qualquer coisa que nos propuséssemos. Minha professora, uma moça de 25 anos chamada Carmen, se surpreendia com a rapidez com que aprendíamos. As senhoras são minhas melhores alunas. Ela dizia aos colegas: tem paciência e determinação. Em dezembro, 6 meses depois do acordo com Elias, ele me perguntou se podia falar comigo pessoalmente. Ele havia pago pontualmente, havia trazido os netos religiosamente, havia sido respeitoso em todos os nossos encontros breves. Mãe, posso entrar em casa? Para quê? Quero pedir algo. O quê? Permissão para passar o Natal aqui com as crianças? Pensei um momento. Era na primeira vez em 8 meses que ele me pedia algo pessoal, não relacionado com os pagamentos ou com os documentos legais. Só você e as crianças? Só nós 3. Nada de presentes caros que não possa pagar. Nada de presentes caros. Nada de me pedir dinheiro emprestado. Nada de dinheiro emprestado. Está bem, mas cozinhamos juntos, limpamos juntos e se houver qualquer problema, você vai embora imediatamente. Sim, mãe, obrigado. Aquele Natal foi diferente de todos os que havíamos tido em anos. Elias chegou cedo de manhã com os netos e com ingredientes para fazer tamales. Não para que eu os fizesse sozinha, mas para que os fizéssemos juntos. Enquanto cozinhávamos, percebi algo importante. Elias parecia diferente, mais magro, sim, mas também mais tranquilo, como se tivesse deixado de carregar um peso que levava a tempo. Mãe, posso lhe dizer algo? Diga. Estes meses têm sido os mais difíceis da minha vida, mas também têm sido os mais importantes. Por quê? Porque pela primeira vez tive que me sustentar sozinho, sem a ajuda da senhora, sem os truques que fazia com a casa, só com meu trabalho e meu esforço. E como se sente? Se sente bem? Se sente honesto? Os netos estavam brincando na sala, felizes por ter toda a sua família no mesmo lugar outra vez. Isabel havia crescido tanto que já parecia uma mocinha. Roberto havia aprendido a tocar violão e nos tocou canções de Natal depois da ceia. Vó, Isabel me disse enquanto lavávamos os pratos. A senhora já perdoou o papai? Ainda não, meu amor, mas já não estou brava com ele. Qual é a diferença? A raiva dói. O não perdoar ainda é só ser cuidadosa. E quando vai perdoar? Quando tiver certeza de que ele entendeu a lição. Naquela noite, depois que eles foram embora, fiquei sentada na minha sala decorada para o Natal, pensando em tudo o que havia acontecido em um ano. Eu havia perdido uma nora que nunca havia me querido. Havia ganhado o respeito do meu filho. Havia perdido a ilusão de que a família sempre te protege. Havia ganhado a certeza de que eu podia me proteger sozinha. Em janeiro, comecei meu blog. Minha primeira entrada se chamava O Dia em que Decidi que Já Não Era o Banco de Ninguém. Eu a escrevi sentada na minha escrivaninha nova, no meu quarto que havia recuperado, na minha casa que outra vez era completamente minha. Meu nome é Rosa Fagundes. Tenho 69 anos e durante muitos anos pensei que ser boa mãe significava dizer sim a tudo o que meus filhos me pedissem. Eu estava errada. Em 3 meses, meu blog tinha centenas de leitoras, mulheres de toda a América Latina que me escreviam para contar suas próprias histórias, filhas que as desprezavam, filhos que as exploravam, netos que só apareciam quando precisavam de dinheiro. Senhora Rosa, me escreveu uma mulher da Colômbia, a senhora me deu a coragem para dizer não ao meu filho. Pela primeira vez em 20 anos eu disse, não. Dona Rosa me escreveu outra do México. Li sua história e entendi que eu também posso viver para mim. Tenho 72 anos e pensei que já era muito tarde. A senhora me ensinou que nunca é tarde. Em maio, quase um ano depois do acordo, Elias chegou à minha casa com algo que eu não via há muito tempo, um sorriso real. Mãe, tenho uma notícia. Boa ou ruim? Boa, acho que boa. Conte-me. Fui promovido no trabalho e com o aumento posso pagar R$ 1.000 a mais por mês para terminar mais rápido com a dívida.
Tem certeza que pode? Tenho certeza, já fiz minhas contas. E por que quer terminar mais rápido? Porque quero que a senhora esteja orgulhosa de mim antes que seja tarde demais. Tarde demais para quê? Para que possamos voltar a ser mãe e filho. Olhei-o por um longo momento. Aquele homem de 31 anos que tinha meu rosto, os olhos de Manuel e finalmente algo que se parecia com a honestidade. Elias, você entende realmente por que fiz tudo isso? Sim, mãe, porque me comportei como um abusivo, porque a tratei como se fosse minha empregada em vez de minha mãe, porque confundi amor com conveniência. E agora? Agora sei que o amor verdadeiro respeita, que a família verdadeira protege, não explora, que a senhora me deu a vida 2 vezes, quando nasci e quando me ensinou que tinha que merecê-la. Levantei do meu sofá e me aproximei dele. Coloquei minha mão em sua bochecha como fazia quando ele era criança e havia feito algo bom. Está bem, aceito os R$1.000 extras, mas não para terminar mais rápido. Então, para quê? Para abrir uma conta poupança para seus filhos, para que quando forem grandes tenham algo que o pai deles lhes tenha dado honestamente. Elias começou a chorar outra vez, mas desta vez não eram lágrimas de autopiedade ou manipulação, eram lágrimas de gratidão. Mãe, me perdoa? Eu te perdoo, eu disse, mas nunca vou esquecer e nunca mais você terá a oportunidade de me trair. Nunca mais, mãe, eu prometo. As promessas se cumprem, Elias, não se fazem. 1 ano e meio depois daquela manhã, quando Elias havia chegado para anunciar que Rebeca ia se mudar para minha casa, eu estava sentada no meu jardim lendo os comentários do meu blog mais recente no meu tablet novo. Otília chegou com café e bolachas. Havíamos nos tornado inseparáveis. O que você escreveu hoje? Sobre a diferença entre ser generosa e ser boba. E qual é? A generosidade vem do amor próprio. A bobagem vem do medo do abandono. Muito profundo, doutora Fagundes. Rimos juntas. Aos 69 anos, eu havia descoberto que o riso era um luxo que havia me negado durante anos. Isabel chegou correndo da rua. Agora tinha 17 anos e estudava no ensino médio. Vó, tenho uma notícia. O que aconteceu, meu amor? Me aceitaram na universidade. Vou estudar direito. Direito? Como o doutor Pereira? Exato. Quero aprender a defender as pessoas como a senhora me defendeu. Eu a abracei forte, sentindo um orgulho que não tinha nada a ver com dinheiro ou sacrifícios, mas com a satisfação de ter sido um bom exemplo. E seu pai o que diz? Ele está super orgulhoso e diz que vai me ajudar com as despesas sem pedir 1 centavo à senhora. E você o que diz? Que tenho a avó mais valente do mundo. Naquela tarde, enquanto via Isabel ajudar Otília com o jardim, enquanto lia as mensagens de agradecimento no meu blog, enquanto desfrutava o silêncio da minha casa, que era completamente minha, entendi algo que havia levado 69 anos para aprender. A felicidade não vem de fazer os outros felizes. A felicidade vem de se respeitar tanto a si mesma que outros não têm outra opção a não ser respeitá-la. Também levantei da minha cadeira e entrei em casa para me preparar para o jantar. Na cozinha, rodeada das minhas coisas, no meu tempo, tomando minhas decisões, sussurrei as palavras que haviam se tornado meu mantra. Por fim, depois de muitos anos, era eu quem decidia a quem cuidar. E essa pessoa era eu mesma. Se você gostou da minha história, pode me apoiar fazendo uma doação. Assim eu consigo escrever muitas outras histórias como essa. Muito obrigado desde já. E você? O que faria no lugar dessa pessoa? Quero muito saber a sua opinião, então escreve aqui nos comentários. Fico sempre curioso para saber o que vocês acham. Ah, e me conta também onde você ouviu essa história. Se quiser ouvir mais histórias de vida como essa, curte o vídeo e se inscreve no canal. Tem muitas outras esperando por você. Um grande abraço e até a próxima!